isso aí, começando mais um episódio do maior podcast da logística brasileira, quiçá da América Latina, Uou! né? Devido ao tamanho do nosso país e à abrangência que esses episódios têm conquistado ao longo desse um ano. Eu do soube que até podcast, Donald Trump tá pegando o nosso podcast de referência aqui, hein? Gente, para vocês terem uma ideia, esse podcast aqui, com seus episódios, já atingiu mais de 2 milhões e 500 mil De impacto. de impactos dentro desse cenário nacional, tá? E alguma coisa também internacional. Então, o que que isso significa? Significa que o projeto está dando certo, significa que a logística está ganhando com isso, significa que os nossos convidados têm trazido experiências e conteúdos muito relevantes e significa que a logística, como sempre, tem ganho cada vez mais força dentro do cenário econômico brasileiro e a logística, obviamente, precisava de um canal como esse que fomentasse conteúdo de qualidade para que você que está aí nos acompanhando aprenda, se divirta, entenda as trajetórias desses profissionais que chegaram onde estão após muita luta. E, David, eu não poderia deixar aqui de mencionar e honrar, obviamente, o senhor David Roberto, que está aqui ao meu lado, como CEO do Painel Logístico, que é hoje o fomentador desse podcast Log, o Painel Logístico. Além do podcast Log, o maior evento itinerante de logística nacional, que, leva eventos, palestras, conteúdos, onde muitas pessoas chegam e onde muitas pessoas nem chegam, né, David? Exatamente. Então, tem muita indústria no interior, capitais é mais fácil, mas interior, que estão querendo fomentar a logística, entender como melhorar os seus processos logísticos. Então, é esse cara aqui, junto com um time de ponta, que leva esses eventos e facilita não só o conteúdo do que há de mais moderno em logística, mas também o relacionamento entre os fornecedores da logística regional e também o aprendizado para os profissionais de logística que estão muitas vezes ali. Me sinto honrado. Só me resta aqui falar nosso jargão, que é conectando pessoas, criando oportunidades e gerando negócios. É isso aí. Esse é o Painel Logístico. E o Painel Logístico, além dos eventos, do podcast Log, também é o maior portal de conteúdo de logística. Então, você, empresa relacionada à logística, ou que entende que o público logístico faz sentido para você chegar até ele, entre em contato no Painel Logístico e entenda quais são os meios para que a sua marca possa ser divulgada. Então, já falei muito. Então, já curta esse conteúdo, que isso nos ajuda a fazer com que as plataformas entendam como relevante. Compartilhe com a sua equipe, porque hoje o negócio tá de peso. E se inscreva em nosso canal. E se inscreva no canal, obviamente, o YouTube, que é, obviamente, o principal canal dos podcasts. Então, gente, nos ajude e obrigado pela sua presença aqui com a gente, que hoje está imperdível mesmo, né? Ô, David, aproveitar para agradecer aqui, por favor, ninguém faz nada sozinho, né? Então, agradecer nossos apoiadores e nossos patrocinadores, o Grupo GPS, Divisão Logística, operador logístico do maior grupo de multisserviços do Brasil, a W3 Indústria, Bertolini, a Brix Logics, Ideologix, Emplaca, Uma, Biswanger Brasil, Sompo e Shep. São nossos parceiros aí, muito obrigado pela confiança e parceria conosco. E lembramos que em breve temos o Jantar da Logística, 7/10, levando todos os principais executivos que passaram no podcast, que passaram no nosso workshop de logística, uma noite de muita comemoração, 10 anos de painel, 1 ano de podcast, e prestigiar aqueles que estão conosco, né? Todos os executivos que tiraram um tempinho da agenda, como o nosso convidado hoje aqui, para estar presente, contando um pouco sua história, trocando experiência e fazendo esse network bacana,
fortalecendo as parcerias. Isso E pelo que eu tô sabendo, vai ser um jantar de arromba, né? vai ser bom, hein? Vai ser bom. Vai ser muito Qual bom. vinho que você vai servir lá? Cara, dele? vinho lá da nossa horta, né? Tem uma horta de uva, É um vinho orgânico. orgânico, muito bom. É, Exatamente. o Chateau Lozitiqui. Mas quem tá conosco hoje? Então vamos lá, né? Acabar com esse suspense suspense todo. Cara, tá aqui com um cara que eu vou falar o nome dele, né, por completo, mas depois a gente vai só chamar pelo apelido, que o nome é muito complicado. Willenberg Cruz, diretor de logística do grupo Casas Bahia. Will, Mais obrigado pela sua presença, cara, pelo seu fácil. Eu tempo. que agradeço o convite. Muito obrigado. De verdade, é um prazerzaço estar aqui com você. Uma honra, na verdade, ter um representante de um grupo tão forte, né? É um grupo que movimenta o varejo no Brasil, e não só o varejo, né? Tem outros negócios dentro do grupo que você Exato. vai contar um pouquinho pra gente também. Obrigado, viu, Will? Eu que agradeço. Seja bem-vindo no Podcast Log e seja bem-vindo na Casa Bahia. Muito obrigado. Vocês de longa data Muito lá. obrigado. Você seja muito feliz. Sim, muito obrigado. Realize Muito obrigado. muitas coisas lá com isso. Então, de fato, quem é o Will? Cara, eu quero saber coisas pessoais e sua trajetória profissional também para você chegar aí na onde você chegou. Obrigado. Bom, eu sou o Will, tenho 38 anos, tenho um filhinho de 6 anos. Tô na logística desde 2009, quando eu comecei minha trajetória como trainee na ALL, que é a ferrovia que é o atual Rumo Logística. Então, quando eu voltei, eu fiz minha faculdade, o meu último ano de graduação fiz fora do país. Quando eu voltei, aquele monte de processo seletivo de trainee que a molecada faz, dos que eu consegui passar, selecionei, escolhi a ALL, fiquei por 6 anos e desde esse momento estou na logística, super feliz, super animado sempre. Você se formou em quê, Will? Eu sou químico. Já começa aí diferente, cara. Você Eu sou um químico. que não tem nada, Nada a ver. com a Nada a ver. Acho que 99,9% dos nossos convidados aqui, todos caíram de paraquedas na logística. Exatamente. Eu sou químico. Aí, obviamente, depois fiz pós-graduações e mestrado na área. Mas eu comecei na logística sem saber exatamente o que me esperava. Que legal. Caramba, E aí você bom. passou na logística ali, começando com ferrovia. Eu fui ferrovia por 6 anos. Uhum. Depois na área de papel e celulose. Açúcar e etanol por mais 5 anos. Caramba. E no varejo, exatamente no varejo, eu estou há 6 anos. Os primeiros 4 anos e meio no Mercado Livre. Fiz uma passagem por distribuição de alimentos do Fundo Pátria e agora no grupo Casas Bahia. Desafio quadriplicou, literalmente, né? Super animado. Boa. Super animado. Isso é bom. Isso é bom. Ô, Will, e me fala uma coisa. O que hoje é a sua atuação? Como que você atua dentro do Grupo Casas Bahia? Perfeito. Eu chego no Grupo Casas Bahia há um mês, aproximadamente. O Grupo Casas Bahia, ela tem a logística do Grupo Casas Bahia tem toda a atuação de abastecimento de lojas e também atendimento a todos os nossos clientes. Em lojas, são 1.043 lojas. Então, a logística atende com todos os SKUs, as 1.043 lojas, e também todos os clientes que compram na Casas Bahia, compram um sofá, se não levar para casa na hora, a gente entrega. Tem também, gente que leva o sofá na hora? alguns lugares, uma geladeira, um fogão leva. Rapaz. Sofá é mais... Sofá é mais... Esse sofá na cabeça Exatamente, carrega, porque tem caminhonetes, É as isso aí. pessoas levam. Carrinho As pessoas de levam. mão. Então, eu tenho do Grupo Casas Bahia todo o abastecimento de loja de todas as entregas. A gente também tem o nosso aplicativo Marketplace e o aplicativo todos os itens Casas Bahia. Minha família agora só compra no aplicativo Que Casas isso, Bahia. E tem toda uma infraestrutura logística que eu vou contar um pouquinho mais. Essa infraestrutura logística está debaixo de uma empresa, de um grupo chamado CBFull. Então, a gente atende 100% das cidades brasileiras. A gente opera, a gente chega em 100% das cidades brasileiras.
Esse grupo logístico que está dentro do grupo, essa empresa logística que está dentro do grupo Casas Bahia, ela opera uma quantidade de CDs que dá 25 CDs e 2 milhões e 600 metros quadrados de operação. Repita. É grande. 2 milhões e 600 metros quadrados Meu Deus. de CD. Quantos CDs? 25 CDs 25. em operação. Mais 1.600 pontos de cross-docking. Então, pelo Brasil eu tenho os CDs, os centros de distribuições, mais 1.600 pontos de cross-dock. E as lojas também servem como hub logístico. Várias lojas, na grande maioria, a gente utiliza o estoque da loja para chegar mais rápido nos nossos clientes. Então, eu utilizo as 1.043 lojas espalhadas pelo Brasil como pontos logísticos, como operações logísticas. Então, eu tenho esses 2 milhões e 600 metros quadrados de centro de distribuição, eu opero também não só para o Grupo Casas Bahia, eu opero para outras empresas. Ou seja, é uma empresa de prestação de serviço, é uma empresa que operam para quem quiser. Exemplo, eu posso ser um centro de distribuição para qualquer indústria. Eu sou um fulfillment. Então, as empresas que operam no nosso marketplace utilizam o nosso fulfillment, mas não necessariamente, se você opera para qualquer outro lugar, pode utilizar nosso fulfillment, que a gente chama de bar aberto. Então, a gente não restringe só o nosso grupo. Qualquer empresa pode operar tanto centro de distribuição, tanto fulfillment. Tem um negócio muito legal que chama Full Cross. Todas as empresas que vendem para o Grupo Casas Bahia, vendem para as lojas Casas Bahia. Lembrando, tem Casas Bahia mais Ponto Frio. Todas as empresas que vendem podem deixar já o estoque operando no nosso CD e à medida que vai sendo comprados itens, já transfere rapidamente. E a venda é muito mais rápido. Isso é um ganha-ganha. E tem a tecnologia também. Qualquer um que tem, por exemplo, um site que vende online, todo por trás, toda a tecnologia, todo operacional, também pode ser utilizado pelo nosso time. Então, é um ecossistema completo de logística que agora, cada vez mais, a gente cresce numa velocidade muito rápida. Para chegar nesse ponto que vocês estão hoje, também é necessário parceiros que acompanham. Sem dúvida, é um excelente ponto. Juntos. Excelente ponto. Primeiro, obviamente, tem um time gigante de campeões. São aproximadamente 4 mil pessoas que trabalham conosco. Tem os parceiros, como você falou, os motoristas, que é uma quantidade imensa. Tem outros transportadores que operam conosco. Ou seja, é um ecossistema por completo, uma malha logística, como eu comentei, que chega em 100% das cidades brasileiras. Eu estava comentando com o Will na chegada dele, eles fazem um prêmio bem bacana lá, voltado para fornecedores. E temos anos atrás, numa Black Friday, foi um negócio insano. Se você comprasse no site e não recebesse, acho que não sei se era em 2 horas ou em 4 horas, uma coisa assim, seja qual for, 2 ou 4, as duas são insanas, né? Se você não recebesse lá o produto era teu. Olha que loucura que a Casas Bahia fez. Que promessa, hein? Pasme, a perda foi 0, não sei o que lá. Eu sei que o número de itens dava 700 itens que tiveram que dar, contra não sei quantos milhões de itens vendidos, ou seja, nem aparece na foto. Coisa impressionante. Mas para isso, né, tem que ter uma parceria, tem essa parceria, motorista, dos operadores, do time interno. Do time numa sincronia e muita tecnologia por trás. Olha, muita tecnologia. Oi, quando você fala do centro de distribuições, você presta serviço para outros players, né? É só a locação do espaço ou a operação? Por exemplo, Excelente eu tenho lá uma indústria, quero locar um espaço. Eu opero com o meu time ou você opera com o seu time? A gente é muito flexível à necessidade dos nossos clientes. Na grande maioria, o cliente deseja que a gente faça toda a operação. Como a gente tem toda a solução logística por completo, então ele deixa estocado lá conosco, no CD, no fulfillment. A gente pode fazer o last mile, a gente pode fazer a coleta na indústria, a gente pode fazer a nossa tecnologia para picking e todos os processos que tem dentro do CD é muito boa. Então, na grande maioria, a gente é um operador logístico completo. Desde a estocagem,
Muitos deles podem vender no nosso marketplace. Então, na grande maioria, a gente opera como um todo. Uma curiosidade, vocês atuam com quarteirização também? Você Para fala... operadores logísticos? Sim. Então, quando a gente fala de... vamos usar como transporte, por exemplo. Aham. A gente tem uma transportadora dentro do CB Full, ele tem uma perna que é a transportadora. Essa transportadora, ela agrega motoristas, que é o TAC, né, o transportador autônomo. Ela contrata outros operadores logísticos, ou seja, a gente faz de todas as possibilidades. TAC, ETC, no fracionado, ou seja, operadores logísticos fracionados a gente pode utilizar também. A gente olha o melhor matematicamente falando. Ou seja, a gente faz as contas, otimizadores e a gente usa todas as possibilidades. A nossa solução, ela opera de todas as formas possíveis. Cara, isso é único no Brasil? É uma ótima pergunta. Eu não sei se é único, mas o potencial, a eficiência, a assertividade como a gente opera é bastante diferente. Cara, é uma loucura. Muito bom. E eu digo o grande diferencial que a gente tem, porque, sendo bem transparente, chegar nas cidades brasileiras, vários operadores logísticos, vários marketplaces chegam. Mas o grande diferencial é fazer com a mesma eficiência, operando itens pesados, volumosos. Isso é o grande diferencial. Chegar com essa mesma velocidade, com essa mesma qualidade, com essa mesma eficiência, com essa mesma tecnologia, levando geladeira, fogão, sofá. Isso ainda... vários players estão buscando eficiência. Eu acredito que a gente está bastante à frente. E vocês acabam otimizando a própria operação, o custo operacional da Usando Casas Bahia, Ponto Frio, todos os custos ele acaba sendo diluído, porque você tem o transporte ali rodando, às vezes num caminhão que não está completo, né? E usa todo o sistema com sinergia. Todo o sistema com sinergia. E como a gente opera, por exemplo, móveis, inclusive o Grupo Casas Bahia tem uma fábrica de móveis, a Bártira. Então a gente vende muito móveis no Brasil todo. Essa venda, móveis, operar móveis é algo diferente. Coisas grandes, pesadas. Montagem. Só que a gente faz com muita eficiência. Então várias outras fábricas de móveis pelo Brasil, ou utilizando o nosso marketplace, ou utilizando toda a nossa solução, ou utilizando os dois, é isso que traz o ganha-ganha com todos os nossos clientes. Com todas as ferramentas que vocês têm hoje em mãos, como é que você enxerga assim, seu desafio com que você está assumindo agora essa... Excelente pergunta. O primeiro desafio é fazer as pessoas conhecerem isso mais. A gente cresceu muito rápido, a gente embarcou, colocou muita tecnologia e agora essa escalabilidade, utilizando outros players, além de prestar serviço para o Grupo Casas Bahia, esse é um dos principais desafios na minha visão. Porque isso traz muito ganha-ganha. Ao eu trazer mais escalabilidade para todo esse ecossistema, eu consigo ser mais barato para os nossos clientes, consigo ser mais barato para o Grupo Casas Bahia, e isso traz um ganha-ganha exponencial. Legal. Obviamente, trazendo cada vez mais formação para o nosso time, trazendo cada vez mais orientação para o nosso time, sempre trabalhando com segurança em todas as nossas operações. A gente sabe que operações logística, a gente tem operações ao céu aberto, que são todos os nossos motoristas, e a gente tem também toda a movimentação de empilhadeira nesses 2.600.000 metros quadrados, com toda a tecnologia para o nosso time. Então esse é o meu grande desafio. Eu não sei se você pode falar e tal, mas o que você puder falar, Will, claro. Sobre... A gente vê muita questão de inovação, tecnologia, né, sendo implantadas e tudo mais, IA, RFID e tudo mais. Essa é uma operação sua que você está trazendo para a gente aqui, que talvez seja, né, um pouco, junto com o Mercado Livre, uma operação muito nervosa, né? Que demanda, né, para você chegar nessa eficiência
muita tecnologia, além de um time, que a gente já vai entrar nesse ponto. O que de tecnologia vocês têm olhado e têm Excelente visto, pergunta. né, que tem sido eficiente, que tem sido testado? Excelente. Como todas as operações logísticas, ou como todas as operações, para você chegar em eficiência, você vai subindo, vai ter uma hora que você vai ter que investir em tecnologia. A gente sabe disso e é por isso que a gente tem, sim, um pipeline de desenvolvimento tecnológico grande. Então, a gente já tem muita tecnologia. A gente tem todo o WMS, TMS, fazendo todo o tracking da nossa operação. O roteirizador, um dos mais eficientes que eu já conheci. E olha que eu conheci bastante roteirizadores. E toda essa tecnologia é feita em casa. Grande parte é feita em casa. Que legal. Então, o time de tecnologia, ele é muito diferenciado. Porque ele atua exatamente para desenvolver para o que a operação precisa. Então, o nosso roteirizador, ele entregar a geladeira, ele tem que ser no dia certo. Sim. Que a pessoa vai estar lá para receber a geladeira na casa dela. Então, essa roteirização, para ser assertiva, para ser eficiente com agendamento, ele é diferenciado. Você não acha roteirizador de prateleira tão rapidamente. Então, isso é tudo desenvolvido com o nosso time de tecnologia. Então, você tem roteirizador, você tem toda a parte de traqueamento e torre de controle do nosso time. Em Jundiaí fica um time gigante com torre de controle para garantir a eficiência e a assertividade. O nosso nível de insucesso das entregas, para esse nível que é agendado, ele é benchmark. Ele é benchmark. E a gente, obviamente, como toda a eficiência que a gente busca, abre gap, fecha gap. A gente vai melhorar ainda mais. Então, quando eu falo de tecnologia, a gente tem toda a tecnologia que as grandes companhias possuem de entrega rápida e assertiva, tudo construído em casa, na grande parte construído em casa por um time gigante e muito bom de tecnologia. E, obviamente, a gente está buscando outras alternativas, outras melhorias. Essa semana a gente estava conversando com o que a gente vai colocar de plano para 2026. Exatamente, IA é uma das coisas que a gente vai colocar, sem dúvida. E é uma tendência grande agora, né? Exato. Por exemplo, eu consigo colocar IA, à medida que eu sei todo o meu histórico, toda a minha operação por trás, de transporte, separação do CD, picking, eu posso colocar isso com inteligência artificial e ter uma melhor previsibilidade de quando eu vou entregar a geladeira, quando eu vou entregar o fogão, quando eu vou entregar o liquidificador. E é isso que a gente está trabalhando, para ser mais assertivo cada vez mais. Não é à toa que é uma das marcas mais queridas pelo público consumidor, né? Exatamente. Desde a época do seu Samuel, abrindo uma por semana. Exatamente. Cara, loucura, impressionante. Porque a questão dos desafios, né, que eu vejo assim, logística tem milhares, mas quando você está falando de uma logística de varejo, eu acho que ela tem ainda alguns pontos de desafios muito grandes, porque você, falando até a palavra que você usou, da previsibilidade, o cara de trade, né, ele, dentro de uma missão ali da análise de demanda, né, a previsão de demanda, de loja, da região, é um desafio que ele tem. Que é um desafio para logística, porque que é um desafio para marketing também, sim. né? Porque você vai olhar e falar, qual tipo de produto que eu distribuo, né? Porque eu imagino que você tem uma distribuição já prevista, né? Para uma loja ou para um pool de lojas, e tem a distribuição que ela a gente imaginava que naquela região a geladeira X não ia vender tanto, e vendeu tanto, e eu preciso repor aquele estoque de uma maneira praticamente imediata, né? Exato. Então, esse, para mim, é um desafio. Just in time. É, o just in time. Exato. Com uma análise que é muito difícil, ainda mais dentro de um universo de 1.043 lojas. Exato. Né? Então, cara, é uma loucura. Por enquanto. A gente vai crescer muito mais. É isso aí. Excelente ponto. O varejo, ele é o varejo desde sempre. Ou seja, tem uma sazonalidade gigante. O grande desafio do nosso time é colocar o item correto na data correta em cada loja. Esse é um grande desafio, sim. Mas a gente tem avançado muito em assertividade.
Vou dar um exemplo. A gente olhou ontem uma notícia da onda de calor que está chegando em algumas regiões. Cara, o nosso time imediatamente rodou inteligência nisso, matemática, e falou, cara, como que a gente vai distribuir os ventiladores que tem em todos os nossos estoques, em todos os nossos CDs? Obviamente, cara, tem um time muito bom, tanto de operações de lojas. Uhum. Imagina, cada CD, cada loja, eu tenho um gerente que tem todo o time de venda que conhece a regionalização. Então, tem todo o time de operações de loja, um time comercial que fala, vai ter calor, então bota mais ventilador nesses CDs. Will, arruma mais caminhões para a gente fazer essa distribuição e vender cada vez mais. A gente consegue vender na loja, e inclusive, muito deles a gente consegue. A pessoa retira na loja no momento exato, tá com calor, compra o seu ventilador, já leva na hora. Ou mesmo, se ela... Eu mesmo comprei o item de casamento do meu irmão há pouco tempo, na Casas Bahia. Falei, cara, entrega lá em Curitiba. Eu moro em São Paulo, comprei aqui, entrega lá em Curitiba. E entregou na data certa. Caramba. Eu ainda não estava aqui, mas já entregava muito bem, desde sempre. Porque a compra online, ela não que ela seja mais fácil, mas ela, você sabe, cara, comprou, sei que quando eu tenho que entregar, tem um prazo estipulado, aí eu vou acelerar para atender, talvez, vou competir ali dentro do ambiente online em prazos, né? Porque geladeira, eu vou ver, cara, qual que me entrega melhor, qual tem uma confiança melhor. Mas eu sempre acho esse desafio da loja, Da cara, loja física. muito legal, assim, porque você tá lidando até com a própria indústria na negociação do comercial, do sell-in, né? Então, Exato. quantos ventiladores eu vou vender para Casas Bahia, né? E como que vai ser distribuído? Como que eu vou trabalhar a exposição desse ventilador no ponto de venda? E aí a logística tá, equilibrando todos esses pratos, né? Porque se a indústria negocia lá um ventilador, 100 ventiladores, né? Com a loja da rua tal, e a logística não entrega esses ventiladores da rua tal, ou esses ventiladores acabam. Cara, é uma loucura isso Mas tudo, né? o e-commerce trouxe essa dinâmica para o mercado, né? Pós-pandemia. Né? Sim. Na pandemia, sim. a loja ficou literalmente neutralizada. Então, o e-commerce veio com uma... As nossas lojas físicas... Eu não sei, até essa pergunta, quantos por cento hoje representa online e loja física? A gente tem um grande foco em lojas físicas, que é a nossa raiz, podemos dizer assim. Uhum. O público gosta de ir nas nossas lojas físicas. A vibe, a alegria no varejo, ele é diferenciado. Sim. Inclusive eu sou de logística, eu vou toda semana em lojas. Para conhecer, para entender as dores, para entender o que eu preciso melhorar para atender o público que estão nas lojas. Sim. Então, existe um desafio, primeiro, exatamente dessa oscilação, tanto de vendas, porque a gente sabe que o varejo tem oscilações em períodos dentro do mês, tem as oscilações de se está calor vai vender mais ventilador, como você comentou, e também de regionalização. Talvez os itens que vende no Nordeste são diferentes dos itens que vende do Sul. Então, essa inteligência, por isso que eu falo, muita tecnologia para selecionar os SKUs adequados e, obviamente, muita sinergia entre o time. Inclusive, o nosso time de operações de loja e de logística fica embaixo do mesmo guarda-chuva. E também, obviamente, com toda a sinergia que eu tenho com o time comercial. Essa solução que a gente acabou de falar de full cross, que é o item estar exatamente dentro já do nosso estoque, à medida que for vendendo, eu já vou colocando, é uma sinergia gigante com o time comercial. Porque o comercial sabe exatamente, eu vou comprar mais a curva A, B, C, onde que eu coloco em cada CD para estar mais próximo. Então, é exatamente um time sem silos, que essa engrenagem faz girar cada vez mais rápido. Aí entra um outro ponto que a gente tem visto, né, David? É muito aqui a logística cada vez mais integrada com todos os departamentos de uma companhia, né? Quando eu olho para a indústria, eu vejo isso mais lógico, né? Mas quando eu olho para o varejo, eu vejo isso mais desafiador, justamente pela área comercial, né? Porque você tem ali as negociações de sell-in, previsão de sell-out e tudo mais.
lá contigo, a indústria, ela tem também uma entrada dentro da manipulação que eu digo, ó, da gestão do ponto de venda, em termos de exposição de produtos ou tal. Tem essa Excelente dinâmica. pergunta. Cada vez mais a gente vê a logística como sendo estratégico para o negócio. Então, isso que, ao chegar no Grupo Casas Bahia, me trouxe muita alegria por encontrar esse ambiente. Todas as discussões, junto com o comercial, junto com o planejamento financeiro, a gente está presente. Exatamente para ver o que preciso fazer para ser o melhor para os nossos compradores, os nossos clientes. Quando a gente fala da indústria, imagina, são muitos SKUs, são muitos tipos de itens. Existe, sim, uma total parceria entre o nosso grupo com todas as indústrias. E várias estratégias, como, por exemplo, lançou um celular hoje. Cara, a gente coloca em carros blindados e espalha pelo Brasil numa velocidade. E o mais legal é que a velocidade do varejo. O celular acabou de encostar na plataforma para descarregar. Todos os diretores regionais das lojas, os gerentes regionais começam a ligar. Ô Will, cadê meu celular? Cadê meu celular? Caramba. Falei, vai chegar. Vai chegar. E aí a gente bota em carros blindados por toda a segurança dos itens e espalha. Sai muitos carros. Na mesma hora que chega o caminhão com os celulares, a gente sai espalhando por todo o Brasil. Isso acontece por computadores, notebooks e etc., porque é muito estratégico, né? Se lançou um celular, um item, um celular, naquele momento, cara, é um potencial muito grande de venda. E às vezes a distribuição ocorre antes até do lançamento, né? Para que a hora... Exato. Não, para a hora que lançar, tá na já loja. Já tá na loja. Já tá na loja. E isso que é o legal. Primeiro, sem silos e cada um puxando o outro. Da mesma forma que eu falo, cara, tá chegando o ventilador, vende aí que eu vou botar mais ventilador semana que vem. Amanhã, ou D+2 ou D+3. Então a gente tem muito isso no grupo. Desculpa, Deise. Essa tem que ser feita porque... Por favor. Pela empolgação dele aqui falando do grupo, tem que fazer essa pergunta. É que eu sou um apaixonado pelo varejo, cara. Eu também. Eu vim do varejo, então... Cara, e sim, é nítido que quem estiver assistindo o podcast vai ter essa percepção também. O brilho no teu olhar, cara, falando do grupo, de tudo sem controlar. A minha pergunta é, com certeza vai ser o seu maior desafio na tua carreira? Excelente pergunta. O que você encontrou, o que estão te entregando, você tem isso aqui, agora se vira. Primeiro, mesmo sendo uma empresa que todos nós conhecemos, a gente tem bastante oportunidade de evolução. Como a gente acabou de falar, IA, que a gente já está estudando para colocar para o ano que vem. Então, encontrar esse ambiente onde, primeiro, um ambiente de diversidade de pessoas. É um time muito diverso. Isso, a gente sabe que diversidade traz inteligência para o sistema como um todo. Muito. Então, obviamente, antes de chegar para o grupo, eu estudei, entendi e chego muito feliz e ciente onde eu acabo de chegar há um mês. Esse público com uma diversidade, vou dar exemplos, eu tenho pessoas direto comigo que tem 35 anos de casa, Caramba. com o mesmo brilho dos olhos que estão chegando, pessoas que estão chegando agora. Legal. Isso é realmente a companhia e as pessoas se reinventarem. Quando eu conversando com a pessoa, cara, você tem 35 anos de companhia com esse brilho, cara, me dá um orgulho tremendo. Então, essa diversidade do time como um todo, as pessoas operando com técnica, logística, você tem que operar com técnica. Sim. Você tem que entender a parte de custos, como você faz o custeio, como você bota um otimizador. E as pessoas entenderem isso. E mesmo quando eu chego, as pessoas ainda entenderem que a gente ainda tem bastante a caminhar juntos, isso traz muita alegria, né? Bacana, isso é bom. É bom. Difícil profissionais assim, hein? Então, são apaixonados, né, cara, por aquilo que fazem. Eu gosto bastante. Voltando numa questão mais técnica, de curiosidade mesmo, né? Se faz muito o joint business plan, né, entre a indústria e
o trade muito, né? Logística tem entrado nesse plano conjunto de indústria, varejo e... Sem dúvida, principalmente na estratégia de como a gente vai se posicionar. Vou dar um exemplo. Quando eu falo que eu tenho um caminhar junto com todo o time, eu sei que eu tenho ainda oportunidades de eficiência. Uhum. E essa oportunidade de eficiência traz mais competitividade para o grupo como um todo. Então a gente entra, sim, junto com o time comercial, junto com o time de planejamento, junto com o time de supply, que é exatamente posicionar. Talvez, se eu receber um item já mais próximo de onde eu vou fazer a distribuição, muda o jogo como um todo. Então, essa matemática, essa otimização matemática, a gente está presente 100%. E, obviamente, um desafiando o outro. É muito comum o comercial, isso é legal. Pô, eu entendi. Mas, cara, esse preço não vai dar. A gente volta para a prancheta, refaz todo o plano, o que a gente consegue fazer, e aí chega no desafio como um time. Isso, porque tem o custo logístico. A gente é um ele forte traz, ofensor em custo. né? Forte Sem ofensor dúvida. e pressionado Sem sempre para dúvida. baixo. Sim. E aí a análise do preço para o consumidor final passa até pelo custo Exato, logístico exato. e a pressão em você Exato. para reduzir seu custo logístico. E é uma pressão muito bacana que quando alguém chega para você falar, Will e time, volta para a prancheta e refaz que dá para fazer melhor. E quando a gente consegue fazer melhor, cara, é exatamente, sobe a régua, não tem fim. Não tem, É uma busca de eficiência sem fim. Não Isso tem que é legal. não tem fim. Bastante Ô, Will, me conta uma coisa, cara. A gente só tá falando de coisa boa. Tô sentindo no Instagram aqui. Vamos falar de Mas são coisa boa, coisas- vamos falar de Equity, né? É. Vamos falar de coisas que não foram tão legais Claro. ou foram muito desafiadoras e que se apresentaram como monstros, assim, na sua carreira, não só agora. E como que você lidou com isso? O que você teve de aprendizado? Qual foi a solução trazida? E é legal que eu estava falando isso com o meu time ontem. A gente vai errar. A gente vai errar. Todo ser humano que se autodesafia, ele vai errar, ele vai falhar. E não tem problema nenhum. Se a gente entender rapidamente que a gente errou, que dá para fazer melhor, a gente volta. E é isso que... e, obviamente, eu tive que voltar várias vezes, principalmente em projetos, quando a gente toca projetos transformacionais, com colocar muito tecnologia, tem coisas que a gente não acerta no business case. Tem hora que a gente acreditava naquela tecnologia, mas talvez outras, o plug and play seria mais rápido. E é isso que eu acho que tira da zona de conforto, isso que faz transformações. Na logística, sempre existe o receio do, e se eu fizer, vai dar problema. Se a gente faz num ambiente controlado, testa, antes de dar escalabilidade, antes de replicar, você pode errar, obviamente, com toda a consciência e voltar. E é isso que eu tenho falado muito com o time. Vamos tentar, vamos testar. Se der errado, não tem problema, a gente volta. Mas se der certo e escalar, isso é transformacional. Isso é em tudo. Se é uma tecnologia nova que a gente vai fazer, se é uma roteirização diferente. Às vezes a gente sempre roteirizou de uma forma X. Vamos testar outra. Faz o ambiente, todo mundo... Cara, 3, 4 horas da manhã, todo mundo lá, olhando, ajusta, deu certo, escala. E aí esse ganho fica exponencial. Então, de forma muito pragmática, eu tive várias vezes que eu falei, pausa, volta, testa de novo. Ou mesmo um business case que a gente achava que ia ser fantástico, quando aplica, fala, talvez não seja esse, acerta a rota rapidamente e continua com a mesma empolgação. E aproveitando esse tema, eu tô falante hoje, né, David? Cara, acho que eu tomei 2 xícaras de café. Casamento. Será que faltam 64 dias pro meu casamento? O cara tá contando. Pelo amor de Deus. Um beijo, amor. Tá falante hoje. Mas é que você consegue unir tudo que eu tenho como admiração muito grande, assim, cara.
Só para um comentário sobre o que você disse agora de virar para o time e dizer que pô, pode errar, mas desde que a gente conserte. Isso é muito importante para dar segurança para o time, né? Dá segurança. E outra coisa que e é legal que eles vão assistir também. Eles vão falar, pô, é o walk the talk, né? Tem que falar e tem que cumprir. Outra coisa legal também é a confiança também que a pessoa tem que falar, cara, deu errado. Sim. Levanta a mão rápido e a gente, como um time, a gente senta e busca a solução sempre. Isso é importante. Eu acho que os gestores de logística, né, do Brasil, que estão nos ouvindo agora, todos eles, inclusive você, lidam com um desafio que é, cara, logística reduz custo, precisa reduzir custo operacional, né? Como que, ao mesmo tempo, um monte de tecnologia chegando e a necessidade de investimento? Você falou sobre... Por que me veio isso? Porque você falou muito sobre a questão de POCs, né? Como que você tem trabalhado isso, né? Pô, numa necessidade, ainda mais o varejo, que já tem uma margem super apertada, a indústria aperta até onde você chega, mas tem uma margem apertada. E você precisa, né, atender essa redução para que essa margem, pelo menos, não seja deficitária. Ao mesmo tempo, você investir em tecnologia. Como que você faz isso, né? Fez e faz na sua carreira essa compreensão de investimento, né? E aí já vou usar até o exemplo dessa semana, que a gente está... Essa semana foi quente, hein? Quer dizer, é que a gente está fazendo plano para 2026. Então tá. A gente já está fazendo todo o plano para 2026. Legal. Operacional, claro. Plano operacional. E quando a gente... Primeiro, não existe solução pronta. Então a gente senta numa sala, imagina, acredita no que pode ser solução. Nesse momento está presente o time de TI, produto e financeiro também. Por isso que é sem silo nenhum. O time financeiro está conosco. Depois que a gente... É um brainstorm do que a gente acredita de solução. A gente vai para a prancheta e vê o que a gente bota na pedra como ganho, o que dá de rentabilidade. Se tiver business case, a companhia vai investir. É matemática. Ou seja, a tecnologia, o que for necessário de CAPEX e que trouxer retorno, a gente vai buscar fazer. A gente vai fazer. Claro que não dá para, até por capacidade, nossa, não dá para fazer 30, 60 soluções. A gente vai selecionar o que a gente vai conseguir executar durante o durante o ano, então trimestre, semestre e ano, coloca lá no business case, coloca no cronograma e a gente vai focar em executar. Então, claro, dinheiro nunca é infinito. Mas o bom de se trabalhar numa empresa que acredita, que investe em tecnologia, é exatamente ouvir as necessidades também das operações. Então, tem uma frente, e quando eu falo frente, é desde o diretor sênior de TI, que está conosco, estudando quais são as melhorias que a gente ainda tem a avançar para colocar em prática. De novo, eu já comentei que a gente tem muita tecnologia em todo esse processo, nessa malha logística. Mas eu não tenho dúvida que a gente ainda tem muito a caminhar. E isso é legal, né? Como toda a tecnologia. Você falou sobre a falta de silos, né? Mas trazer o diretor financeiro, né? A equipe financeira, porque às vezes eu acho que um equívoco das companhias e das áreas das companhias manda um projeto, né? Com um custo, né? E aí esse cara não entende nada, não é a área dele, né? Vai betar, vai pôr um PC. Não, cara, aqui eu também, como área financeira, tenho uma meta de redução, né? Tem outras prioridades, tem um que grita mais que o outro. Trazer esse cara para a mesa para entender e compor a compreensão de que esse investimento, e pelo que você está falando, são geralmente dentro de curto prazo, né? Para mim, um ano, né? Isso. Curto prazo.
me traz uma rentabilidade operacional, que ao longo prazo me traz um aumento, blá. É interessante, A gente olha assim, mais a longo prazo, Uhum. a assertividade é um pouquinho menor, mas a gente tem, por exemplo, o último TRI, que está chegando agora, perto da peak season, inclusive, né? Onde a emoção no varejo aumenta mais. Inclusive, o último agora, a gente revisa, junto com o time de TI, o que vai priorizar? O que traz mais retorno como um todo? E não estou falando só retorno financeiro, é retorno operacional, retorno para os nossos clientes. Se for uma ação que eu melhoro o nível de satisfação dos nossos clientes, talvez seja isso que a gente tem que priorizar. Se eu for entregar mais assertivo, se hoje eu falho no prazo de entrega, sei lá, 1%, se eu for reduzir em 0,5%, talvez isso pode ser um diferencial. E como a gente... E o varejo tem que sempre no olhar do quem está comprando, dos nossos clientes. E isso, a companhia como um todo tem isso muito na cultura, na veia. Ou seja, a gente é uma empresa de varejo e o varejo tem que sempre olhar com a perspectiva do cliente. Do shopper, né? Exatamente. Legal que você Por isso que é exatamente a dedicação total a você. Exato. A gente vive isso. A gente vive isso. Esse ponto que eu queria tocar agora. Quando eu anunciei que você ia estar aqui com a gente hoje, eu recebi uma enxurrada de perguntas. Pergunta para ele. Porque assim, a gente, como é que a gente enxerga a Casa Bahia aprendendo hoje? muito. Pois eu deixei claro, mas o pessoal não quer saber, quer que pergunte. A Casa Bahia hoje não é só um simples varejo, né? Não é só um varejo dessa potência que você acabou de falar pra gente. Mas é um varejo que te traz uma experiência diferenciada, né? Uma experiência e solução diferenciada. Eu conheço eu conheço muito pouco da área comercial, mas eu utilizo muito Casas Bahia. Né? Desde sempre, meus pais também sempre usam. E o legal você tem a solução completa. Você vai numa loja física, você pode sair direto com o seu item na hora. Você tem o seu carnê lá na hora. Você sai com o seu papel, o seu carnezinho. Isso é um diferencial. Sim. Mas eu não quero usar o carnezinho. Tudo bem, usa o cartão de crédito. Ou seja, tem todas as soluções. E no dia que eu for comprar e vou pegar o carnezinho, eu posso, inclusive, pagar minhas contas lá. É isso mesmo. Vou usar o exemplo do meu pai, que é fácil, pelo menos eu posso falar coisa dentro de casa, eles vão ficar bravos. Meu pai, ele usa exatamente isso. Meu pai não paga ainda as contas pelo celular. Então, quando ele vai lá na loja, ele vai lá e utiliza e paga exatamente a conta, utiliza o momento. Então, essa solução completa faz uma grande diferença. E a pergunta que não quer calar, que me fizeram, tem mais de 500 e-mails lá. Quando volta, e se volta, a Super Casas Bahia no AMB, que era um espetáculo aquilo, né? Pô, Além de... Eu lembro que a ordem na época era: não quero ter frete de retorno. É uma boa pergunta. Venda tudo Excelente lá, não quero frete de retorno. A gente tem se renovado. A gente tem uma loja muito grande ali na Marginal Tietê. Bacana. É uma loja linda. Frente, muito bom. A gente tem também lojas grandes em vários centros urbanos, em shoppings e etc. Mas essa pergunta eu tenho que voltar para... eu volto em casa por isso que eu digo que e depois eu trago o retorno, porque eu juro que essa eu não sei. Vai ser bacana, você vai para a família, era um negócio bem bacana. A tendência... Mas a experiência, isso é legal. São várias lojas, a gente fala, cara, é uma loja, mas são várias lojas diferentes, em várias regiões, em vários ambientes. Isso mesmo. Quando eu entrei na loja, por exemplo, essa da Marginal, cara, caramba, que linda. E tem várias diferenças, assim, cada região. O Brasil é muito grande, né? Então, você ser atendido numa região com o seu próprio sotaque, isso dá uma diferença. Muita. Dá uma diferença. Então, literalmente fica em casa. Por isso que a gente tem as lojas físicas, as pessoas são da própria região, os vendedores são da própria região, isso traz uma grande diferença. Pô. Cara, nossa, hoje, hein? eu não queria estar na sua pele, né? Porque eu imagino como você dorme. Né? Mas você dorme, né? Sim. Como que você junta isso daí, cara? Esse desafio aí que
quase que insano. Lógico, você deve ter um timaço, Sim, né, sim, apoiando sim, sim. você. Mas como que você dá esse Concilia um pouco. equilíbrio de vida profissional, vida pessoal? O que que você faz? Fora eu tomar um Rivotril pra dormir. Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu tô muito bem. E nada Eu contra, mas tô tô brincando. super bem. Eu acho que primeiro você passa por metodologia também, né? Uma gestão da rotina um pouco organizada, incluindo a sua vida pessoal, ajuda. Então, eu acordo muito cedo. Eu sou um pouco acelerado, então eu acordo muito cedo. E aí eu faço, por exemplo, esporte um pouco já cedo, sei lá, 5 horas da manhã, 5:30, eu tô nadando. 3 vezes por semana. Isso me ajuda um pouco a equilibrar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se conciliar. Você não consegue separar 100%. Pelo menos, na minha opinião, eu não consigo. Então, desde quando eu trabalhava na ferrovia até hoje, o meu celular ele dorme do meu lado. Porque se algum CD me ligar em qualquer horário, a única certeza é que ele vai conseguir falar comigo. Então, eu separo. Obviamente, eu tenho um momento de brincar com meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos. Essa é a minha maior missão, né, na vida. Então, eu tenho um momento, sim, de brincar com meu filho. Eu tenho um momento do meu esporte, tenho um momento com a minha família, mas ela não é 100% separada, né? Meu filho sabe que eu durmo com o meu celular do lado, raramente toca, graças a Deus, mas se tocar, meu time sabe que pode contar comigo. Então, eu tento conciliar, principalmente esporte, que ajuda bastante, dá uma desestressada. Você joga beach tênis? Não. Ah, tá. Não, Sabia. não. Tem cara de beach tênis. Pô, você falou do seu filho. Ainda não, eu posso aprender. Você comentou do seu filho aí, de novo eu vi aquele brilho bacana no olhar. Que conselho você daria para essas novas gerações que estão surgindo, que não conhecem essa logística que é maravilhosa? Eu estou há 28 anos nisso e não troco por nada. Que conselho você daria para esse pessoal que está chegando? Isso é legal. Eu dou uma vez por semana, eu dou aula numa universidade. E é legal que cada vez mais diversos cursos, do grande percentual, se não o maior, vai para a área de logística. Eu vi esses estudos há uns 2 meses. Bacana. Então você pega a galera de administração, galera de engenharia e de todos os cursos, né? De novo, eu sou químico. O que eu diria, primeiro, é uma área que se aprende muito. É uma área que se aprende muito com metodologia, com processo. Isso já é legal pra caramba. Onde você cada vez mais... eu diria que você nunca para de aprender. Parece clichê, mas, de novo, você tem metodologia de processos. Quando você vai para a área de negociação, tem toda a metodologia de suprimentos e should cost, etc. E isso é um mar sem fim. Por isso que produtividade, processos, você não tem sempre dá para melhorar. Visto isso, se alguém quiser entrar numa área que tem uma evolução constante, que tem uma capacidade de aprender de forma constante, isso é legal pra caramba. E detalhe, são muitas áreas, né? Quando eu estava na ferrovia trabalhando com exportação de commodity, minha vida era porto. Eu sempre estava em Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, entendendo o que é commodity, entendendo o que é cálculo de demurge de navio. Quando eu entrei para uma área do varejo, cara, é completamente diferente. Eu me senti exatamente um garoto começando a engatinhar. É completamente diferente. Então, quando a gente fala de logística, de novo, você tem todos os modais, que são diferentes, né? Quem trabalha com ferrovia, quem trabalha com rodoviário, com dutos, são operações diferentes. Inclusive, se o cara trabalha com commodity, se o cara trabalha com varejo, também é diferente. Ou seja, tem um mar. Eu espero ainda aprender nos meus próximos 60 anos facilmente. Boa. E, Will, nesse período todo, assim, cara, o que foi sua inspiração? Que profissional? Com quem você trabalhou? Até aproveitar ali para você mandar um alô para essa galera. Esse cara foi importante para mim, cara. E por que ele foi importante? Eu tenho vários, assim. E aí sim foi golpe de sorte. Eu acho que eu tive muita sorte com os meus gestores até agora. Começando pela ferrovia.
Na época era uma cultura um pouco diferente do que das outras culturas que eu atuei. E uma das coisas que eu aprendi muito na época da LL era vamos tentar até o fim. Aquela coisa do senso de dono. Tenta até o fim. E se der errado também a gente volta e tenta de novo. E eu tive bons gestores que me puxava a régua, que às vezes você falava, deixa eu ir no banheiro, dar uma chorada, depois eu volto. Isso eu levo até hoje, assim, com essa coisa do vai até o fim. Pessoas que me orientaram muito em termos de cultura, porque quando você passa por diversas casas diferentes, diversas empresas diferentes, cada um tem sua cultura. E o gestor fala, calma aí, melhora isso daqui, faz isso daqui. Isso é diferencial, assim. Então, eu diria assim, todos não, mas quase todos os meus gestores, eu agradeço muito. Eu agradeço Legal. muito. Muito bom. Diria que a grande maioria. Cara, a gente tá chegando ao final, aos 4 minutos finais, David. Pois é. Alguma outra? Aproveitar, manda um abração pro seu time, que vai estar assistindo isso aí. É verdade. Você não vai citar a rapaziada, o pessoal lá, mas não problema. Exatamente. Pô, obviamente, primeiro, agradecer todo o time do Grupo Casas Bahia pela Aproveita recepção aqui, que eu eles cheguei. estão olhando você Exatamente. Então, pô, obrigado pela recepção, por eu estar aprendendo bastante. É um time, diria que incansável e brilho nos olhos, amor realmente ao que faz. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter um grande caminho juntos nos próximos meses e anos. Cara, eu vou falar uma coisa em particular para você, tá? Nunca falei isso aí em um ano de podcast. Você é um cara especial, mano. Você é um cara especial, pô, uma trajetória linda, jovem, um cara humilde, um cara que fala com brilho nos olhos. Obrigado. Um cara que, de coração, torço para que nessa sua recém-chegada dentro dessa gigante brasileira, você tenha muito mais sucesso ainda, que seu time reconheça em você toda essa sua capacidade multiplural, né? Tanto na sua história em logística, como pessoal também. Liderança, empatia. Parabéns, né, pela sua humildade, postura e sucesso na sua carreira. Cara, de verdade, você é um cara que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém. Cada dia mais. Mano. E obrigado pela conversa, assim. Primeira vez que estou batendo um papo assim, gravando. Muito bom. Ao entrar, falei, nossa, tudo que é a primeira vez daquele frio na barriga. Mas foi muito legal a conversa. É descontraído, né? Exato. Ser leve. E você é muito leve, cara. Você, como eu falei, o brilho no olhar chega a assustar, né? A gente recebe vários profissionais aqui que gostam do que fazem, gostam de suas companhias, evidentemente, mas esse brilho que você demonstrou aqui, acho que é o primeiro. Pelo menos. Que obrigado. Ficar espantado e citado, você pode pegar todos os podcasts aí, nenhum eu citei como eu citei de você falando do seu time, da companhia, da tua família, do teu filho. Então isso é bem legal, parabéns. Só falhou numa coisa, né? Não trouxe um sofá de presente pra gente, né? Uma geladeira, qualquer coisa assim, né? Brincadeira, David, você tá falhando, ou o Vitor tá falhando no convite aos convidados. Você tem que sempre trazer uma lembrança, entendeu? Eu não sei o que ele traria. Um secador de cabelo, o que houvesse, não. Já deixa eu registrar aqui. Porta-mala, encerrar. Parabenizar a sua assessoria de imprensa, em especial a Carol. Obrigado. Foi muito ágil no trato com a gente, foi muito dinâmica. Parabéns pelo seu trabalho. E a Carol que está aqui no estúdio com a gente também. Fantástico. É isso aí, temos 50 segundos. Mandar aqui o nosso último alô? Vai lá, agradeço. Agradecer nossos patrocinadores mais uma vez, né? O Grupo GPS, Divisão Logística, o operador logístico do maior grupo de multisserviços do Brasil. Agradecer aqui a W3, a Bertolini, a Brix Logistics, a ID Logística, a Emplaca, a Uma, a Bisuanga Brasil, a Sompo e a Shep, nossos apoiadores. E principalmente a você, Will, a você, David, e a você que acompanhou a gente até agora. Não esqueça, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, manda para sua equipe. Olha quanta coisa legal que foi conversada aqui. Talvez uns passos mais, na essência da logística que a gente já teve até agora. Compartilhe com a sua equipe e sucesso para vocês aí também nas suas áreas.
nos seus departamentos logísticos. E parabéns pelo trabalho que vocês todos desenvolvem todos os dias. Pegando um gancho, dedicação total ao cliente. Ao cliente. Dedicação total a você. Valeu. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Até mais.